O selo de um disco traz uma informação muito mais relevante do que apenas dizer se o lado daquele disco é o lado A ou o lado B dele. O selo de um disco pode te dizer a história daquele disco, pode te trazer informações e detalhes que muitas vezes não são perceptíveis ao colecionador ou à pessoa que está comprando o disco. E pode agregar um valor muito importante a esse item na sua coleção. No vídeo de hoje então, a gente vai mostrar para vocês alguns discos aqui da coleção com selos históricos. Vamos contar a história desses selos, vamos dizer para eles o que ele significa, o valor daquele selo para a coleção e vamos mostrar também alguns dos mais estilosos selos que a gente tem aqui. O selo é algo muito valorizado por um colecionador de discos e é uma espécie de identidade existencial daquele item para sua coleção. O que eu quero dizer é que no selo você tem uma história muito mais interessante e importante de um disco do que só o nome das músicas impressas e separando quais estão do lado A e quais estão do lado B. O selo é algo tão importante que alguns deles chegam ao ponto de serem identificados como representantes de um segmento ou um nicho musical, que trabalham exclusivamente com algum estilo musical específico. Há selos que só gravam com bandas de estilos bem específicos. Alguns gravam com bandas punk, outros com jazz, outros com pop, outros com heavy metal, outros são mais genéricos. Mas isso sempre acaba permitindo que alguns colecionadores comprem discos de artistas que eles não conhecem só por conhecer o selo, ou seja, só de bater o olho no selo o cara já sabe que aquele disco é de determinado estilo musical e que pode sim ter uma boa qualidade que vai agradar o seu gosto musical. Há selos históricos também que hoje nem existem mais e acabam até valorizando aquele disco antigo que circula no mercado de colecionadores. Mesmo que o disco tenha sido relançado, há colecionadores que buscam determinado disco apenas com aquele selo específico, porque além de ter uma história, muitas vezes leva a fama de, na época desse disco ter sido gravado, ter um som melhor do que o relançamento, porque na época este selo fazia boas gravações. Às vezes o mesmo disco tem selos diferentes, dependendo do país ou da época em que esse disco é lançado. E existem colecionadores que fazem questão de buscar esses discos iguais por todo o mundo só por causa dos selos serem diferentes e por alguns também serem até mais raros. E isso faz com que o item passe a ser bem mais valorizado. Artisticamente falando, os selos são um grande chamariz e também uma peça de marketing visual muito importante para a banda. Alguns são extremamente estilosos, outros são históricos e é sobre isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Os selos mais históricos e mais estilosos da coleção do meu vinil perdido. A gente vai começar, brother, por uma banda que representa bem essa dança e essa cultura dos selos e como ela movimenta o mercado dos colecionadores atrás desses selos diferentes. A gente está falando do Metallica. O Metallica, quando lançou o Kill Them Now nos Estados Unidos, o primeiro selo que saiu foi o selo da Megaforce Records. Quando esse disco chegou no Brasil, alguns anos depois, ele saiu por esse selo aqui, ó, o selo da Young. Um selo muito bonito, mano, ó, prateado, tá vendo, ó? Que mostra que é um disco de primeira edição brasileira do Kill Them All. Depois disso, mano, todos os outros discos do Metallica, inclusive esse, saíram por um outro selo não menos famoso, cara, que é o selo da Vertigo, super famoso no meio dos colecionadores, ó. Este selo aqui, ó, o selo colorido, né, que tem os dois discos voadores soltando um raio, tá vendo, ó? Vertigo. Mas ele também tem aqui, ó, o selo clássico que a gente conhece hoje, que é esse aqui dos riscos, né? Esse selo aqui, ó, maiorzão, é um selo mais clássico. Esse aqui é o selo mais moderno da Vertigo, que depois passou a ter mais relevância e substituiu esse selo aqui. Mas muitas bandas do meio do heavy metal gravaram discos pela Vertigo. Como eu disse, o Metallica depois, quando lançou o Black Album, ele lançou pelo selo da Vertigo, mano, ó. E olha só como ficou maravilhoso, cara, esse selo. Tá vendo?
o selo da Vertigo, brother, criou uma cultura tão grande nesse mercado que ele chegou a virar, tipo, um logotipo, uso de camiseta, chegou a virar, tipo, o pano de prato não, né, mano? O split matter que você coloca sobre o prato do teu disco como protetor do disco, né? E é um selo, assim, inacreditável, que quando você olha e vê ele rodando, até te hipnotiza, né? Esse mesmo selo, mano, foi usado posteriormente também pelo Black Sabbath, né? Como a gente disse, a Vertigo se especializou em bandas do heavy metal. E as reedições, todos os discos novos do Black Sabbath, ó, esse aqui é o volume 4, tá vendo? Foram lançados por esse selo da Vertigo, mas foi lançado por esse selo da Vertigo na edição europeia. As reedições americanas saíram pelo selo da Warner Records, que é igual a esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o da Vertigo, né? Volume 4, tá vendo? Que eu acabei de mostrar pra vocês. E o da Warner Records é esse daqui, ó. As edições americanas dos discos do Black Sabbath, dos relançamentos, saiu com este selo aqui, ó, da Warner Records, tá vendo? É igual a esse daqui que eu tenho aqui, ó, tá? Esse disco aqui é o Ridiculous Cross, tá bom? Mas o Metallica também, mano, passou por todas essas etapas, né? E acabou criando o seu próprio selo. E a gente tem aqui o selo, um disco com o selo do Metallica, ó, que é o Blacknet. Olha que selo bonito, mano. Olha que coisa bacana que o Metallica fez, tá? Aqui, ó, o nome do selo, ó. Blacknet, tá vendo? Que foi mais um selo criado aí por uma banda para poder facilitar a vida dele. O disco Alucinação do Belchior, originalmente lançado em 1976, um clássico da música brasileira, foi lançado, mano, pelo selo da Philips, cara, da Philips Records, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só. A Philips Records, mano, foi fundada em 1950. Depois ela foi lançada por alemães, tá bom? Foi criada por alemães. E a gente sabe, mano, que os alemães sempre fazem as coisas com muita qualidade. E não foi diferente com a Philips Records, né? Com o selo Philips Records que eu mostrei aí pra vocês agora. Esse selo da Philips Records tinha a fama de ter discos muito bem gravados, com um som muito bom. Esse disco aqui do Belchior foi relançado há alguns anos atrás, mas foi pela Philips? Pela Philips? Não, foi pela Polisson, tá vendo? E há quem diga que este disco com o selo da Polisson não tem a mesma qualidade que o disco com o selo da Philips. Por isso, o disco do Belchior, Alucinação, com o selo Philips, e ó, Philips Records, é muito mais valorizado e muito mais procurado por colecionadores mais puristas no mercado de discos do que esse relançamento da Polisson. Brother, olha só como 3 bandas diferentes compartilham ali de uma mesma história, com gravadoras que acabaram se cruzando no meio do caminho e foram incorporando umas às outras, tá? A gente vai começar falando pela clássica Sire. A Sire, mano, teve como principal artista do seu catálogo nada mais nada menos do que esses caras aqui, ó, Ramones. Todos os discos dos Ramones, mano, lançados até 1989, foi lançado por este selo clássico, mano, da Sire. Olha só, mano. Olha que bacana, tá vendo? Eu tenho certeza que você já viu esse selo em algum lugar. Depois de 1989, do disco Brain Drain, né? O Ramones passou a gravar, mano, com a Chrysalis, cara, que também se tornou, né, mano, um selo clássico, brother. Deixa eu mostrar esse selo pra vocês, ó. Olha só. A história da Chrysalis, mano, se confunde também com outro selo muito interessante, mano, que a gente não sabe, que é o Island. Você já ouviu falar nesse nome, Island, mano? O selo Island gravou nada mais, nada menos do que todos os discos do U2, ou praticamente todos os discos do U2, né?
Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Quem nunca viu esse selo aqui, ó, da Island, cara? Olha só, um selo teoricamente simples, mas que tem como um dos seus principais artistas do YouTube, seus discos, até o Acton Baby, pelo menos o que eu tenho aqui, foi gravado por esse selo aqui, né? Saiu por esse selo da Island Records Limited. E foi aqui que incorporou a Chris Davis. Outro selo clássico, mano, que a gente põe muito pouco reparo, né, nele, que a gente não dá muito valor, é o selo da A&M Records, mano. Olha só esse selo, cara. Você já deve ter visto ele em algum lugar. E ele aparece em praticamente todos os discos do Supertramp, mano. Ó, esse aqui, por exemplo, é o Crime of the Century. E óbvio que você já viu esse selo clássico em algum lugar. A A&M foi lançada, brother, em 1962, começo ali dos anos 60. E o foco dela era um tipo de música mais chamada soft rock. Um pouco da disco ali nos anos 70, coisas mais do reggae também, né? Coisas mais tranquilinhas para se ouvir. E um dos seus principais artistas do seu catálogo é o Supertramp e nada mais, nada menos do que esses caras aqui, ó, o The Police. Essa coletânea, por exemplo, também saiu pelo selo da A&M, porém mais personalizado para a banda, né? Olha que selo bacana, tá vendo? Olha o A&M aqui, ó. Olha que história interessante desse selo. É óbvio que a gente não pode deixar de falar, mano, da Atlantic Records, né, cara? Os caras gravaram nada mais, nada menos do que praticamente todos os discos dessa banda aqui, ó. Uma das maiores bandas que já pisaram aqui na face dessa terra, né? O Led Zeppelin. Se não bastassem os caras gravarem os discos do Led Zeppelin, eles gravaram... Ah, deixa eu mostrar, né, o selo pra vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Atlantic Records. Quem não conhece, né, esse selo clássico aqui da Atlantic Records. Se não bastassem eles gravarem os discos do Led Zeppelin, eles gravavam também, né, os discos do AC/DC. Olha aqui, mano. Olha que coisa. Esse aqui é o For Those About to Rock, We Salute You. Mas praticamente todos os outros discos do AC/DC foram gravados também pela Atlantic Records. Até que um dia, eu não sei, acho que a Atlantic Records foi comprada pela Sony Music. E aí a Sony Music passou a gravar os últimos discos da banda. E um deles é esse selo maravilhoso aqui, mano, ó. Olha que selo inacreditável, mano. Esse daqui é o Live at River Plate, tá vendo, ó? E super personalizado pra banda. A gente não podia deixar de contar e mostrar pra vocês os discos da Atlantic Records. Mas a gente vai continuar aqui, a gente vai seguir. Brother, seria um pecado imperdoável se eu não falasse desse selo aqui, ó, né? A Roadrunner, mano. O Roadrunner foi uma gravadora que se especializou em bandas de thrash metal, apostou, por exemplo, no Sepultura e muitas outras bandas, cara. Quando assinaram com a Roadrunner, passaram a aparecer em revistas, participar de festivais e acabaram explodindo aí no mundo do heavy metal e do thrash metal. Cara, a Roadrunner é uma gravadora extremamente respeitada no nicho metaleiro. Esse disco aqui, por exemplo, é o No Reward do Black Train Jack. Pra dizer que a gente não falou, mano, de uma gravadora nacional, né, de um selo nacional, mano, o clássico selo do Miranda, o selo Banguela, mano. Esse aqui é o primeiro disco dos Raimundos de época, de 1994, com o selo rosinha do Banguela. Esse aqui não é a reedição, tá, mano? Esse aqui é de época, meu irmão. E você tem até documentário, mano, que fala do selo Banguela, que apostou, mano, num tipo de música que tava começando a surgir no Brasil e que nenhuma gravadora tinha interesse em investir dinheiro e tempo. Aí o Miranda, mano, com a sua sagacidade, foi lá, com muita luta e pouco dinheiro, praticamente nenhum, fundou o Banguela. E aí, mano, o resto é história. E os Beatles, né, mano? A gente sempre imagina que os Beatles só tem discos lançados com este selo da maçã aqui, né? O famoso e clássico selo da
Apple. Mas não, cara, olha só. Os Beatles têm discos lançados também com um selo da EMI. Esse é da EMI. Tem até música do Sex Pistols falando da EMI, ó. Não é, óbvio, não é coisa boa, ó. Beatles pelo selo da EMI. E os relançamentos, né? Esses últimos relançamentos em 180 gramas que saíram pela Parlophone. Olha só que selo bacana, cara. Todos os relançamentos importados americanos dos discos dos Beatles, mano, isso aqui tem mais de 180 gramas, deve ter uns 200 gramas isso daqui, ó. Saiu por este selo aqui, ó, da Parlophone, tá bom? E por último eu quero falar de um selo que deve ser pouco conhecido por vocês, cara. A Pirate Press Hellcat. A Pirate Press Hellcat, mano, é especializada em bandas de punk hardcore californiano. Só gravaram bandas de lá? Não. Mas eles começaram com esse nicho dentro do mercado da música, cara. E o material desses caras é muito, muito, muito caprichado. Inclusive tem bandas brasileiras que gravaram e distribuíram por este selo. Vamos começar pela mais famosa delas, não brasileira, né? Mais americana. O Offspring, cara. Olha essa edição em vinil do Offspring, impressa a partir de um test press. Olha só, mano, que capricho a capa, que capricho o disco, e olha que selo simples, mais fodástico, mano. E tá aqui, ó, a Epitaph, né, e a Hellcat também, tá bom? Eles sempre trabalharam juntos ali, né, mano? E pra vocês verem como esses caras sempre trabalharam juntos, eles também gravaram o último disco do Rancid, ó, esse cara aqui, tá? Esse cara aqui foi lançada pelo selo da Hellcat, ó, Tomorrow Never Comes. Olha o gatão ali, ó, tá vendo? E olha que selo interessantíssimo, mano. E esse aqui é um 45 RPM, um disco também inacreditável, um som inacreditável que você não pode deixar de ter se você gosta do estilo. Falando em bandas brasileiras, olha só o que a Pirate Press também lançou, ó, mano. Esse 10 polegadas do Blind Pigs do meu amigo Henrique. Olha só que coisa bacana, irmão. Ó, olha que selo bacana. Uma edição limitada, né? Já mostrei esse disco aqui pra vocês. Mas pra mostrar como esse selo trabalha com bandas inacreditáveis. E também, mano, esse disco aqui, ó, que depois eu vou mostrar ele com mais calma pra vocês, mas é mais pra mostrar, né, o selo. Esse disco aqui, ó, do Lars Frederiksen, tá vendo, ó? Olha só. O estilo artístico do selo é exatamente igual ao outro que eu mostrei pra vocês ali do Blind Pigs, tá vendo? Olha que interessante, cara. Lars Frederiksen and the Bastards com o selo da Hellcat. E vocês, meus amigos? Eu tenho certeza que vocês devem ter aí na sua coleção, mano, selos dos mais estilosos. A gente nem pôde falar de todos aqui, né? Deixamos de falar da Epic, deixamos de falar da Columbia Records, RCA a gente falou... aquele selo amarelo do Deep Purple que eu tenho aqui. Pô, mano, a gente ia ficar aqui, velho, 3 horas mostrando todos esses selos e histórias inacreditáveis, cara. Tanto selo, tanta história, que pra algumas pessoas pode passar desapercebido, mas pra gente faz uma diferença, né? A gente que gosta, a gente procura esses selos que às vezes lançam um material diferente do original, tem uma história bacana e que investe em bandas que a gente gosta muito, tá bom? Deixa seu comentário aí se você gostou desse vídeo, se você também presta atenção nessas histórias, no selo, se você escolhe comprar discos por causa do selo. Conta pra gente aqui no canal, tá bom? Conta pra gente aqui nesse vídeo pra gente continuar trocando ideia. Se inscreve aí no canal se você não for da casa, deixa seu like que a gente precisa muito dele. E lembrem-se, meus amigos, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê na próxima, beleza? Valeu, paz!